começamos então mais um Câmara Entrevista e hoje a pauta é a segurança pública. Nossa convidada é a Tenente Coronel Carla de Moura Incerti, que é a comandante do 6º Regimento de Polícia Montada. Olá, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui do Câmara Entrevista. Olá, Bruno, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E recentemente, Bagé foi apontada como a cidade com a melhor segurança do Rio Grande do Sul e a 5ª, do Brasil em um ranking que tem mais de 418 municípios com população acima dos 80 mil habitantes. Na sua avaliação, qual o papel do 6º RPMON nessa conquista? É um papel de extrema importância, mas eu gostaria primeiramente de contextualizar a questão da pesquisa e por que ela se traduz, na verdade, numa referência para os nossos indicadores de segurança. Esse centro, que é um centro de liderança pública, ele trabalha há mais de década com questão de alcance de dados e alcance de ferramentas para os gestores públicos para verificar quais entes federativos, na verdade, conseguem alcançar um bem-estar maior à sua população. Então, nós tivemos aí Bagé, e há 5 anos, Bruna, eles apresentam esse relatório técnico. Então, este relatório que nós estamos trabalhando hoje e apresentando aqui para a comunidade, ele é, na verdade, um diagnóstico do ano de 2024. Certo? E apresentado agora em 2025. Então, o que nós temos que trabalhar assim com a evolução dos dados no ano de 2025? Não obstante, tá? Nós temos aí Bagé saindo da 14ª posição em nível nacional, como tu bem disseste, para a 5ª posição. E da 3ª posição em nível estadual para a 1ª posição, em termos de segurança. Que é o indicador, ou melhor, a linha que nós vamos tratar aqui, porque na verdade esse relatório trata com várias dimensões e pilares, desde sustentabilidade, inovação e também a segurança pública, que é a parte que nos compete tratar aqui. E o interessante é que esse relatório passou a trabalhar com municípios com mais de 80 mil habitantes, o que nos coloca numa posição ainda melhor, porque antes a referência era apenas municípios com mais de 100 mil habitantes. E foram trabalhados, como tu disseste, mais de 400 municípios em âmbito nacional. Nós temos a convicção que esses dados, eles refletem um trabalho potencializado aqui na região pela integração entre os órgãos de segurança. E é uma integração real e efetiva. Quando nós falamos em integração, nós falamos em operações conjuntas, em troca constante de informações, em nível de inteligência, e o que eu sempre faço questão de pontuar, o comprometimento da nossa tropa com a questão de segurança. É uma característica, assim, nós temos que ser bairristas, eu digo sempre isso, onde nós estamos, certo? Eu posso não ser de Bagé, eu estou em Bagé, estou comandando o 6º, mas a partir do momento que eu me coloco aqui, eu adoto essa cidade como minha. E os nossos servidores que trabalham aqui diariamente, na verdade são pessoas da comunidade. Então são cidadãos que, além de prestar segurança pública para a comunidade geral, estão nesse sentido, alcançando suas próprias famílias, seus conhecidos, seus vizinhos. Essa é a visão de segurança pública que eu entendo que nós temos que ter para alcançar esse comprometimento. E o 6º Regimento, evidentemente, trabalhando com as ações de polícia preventiva e ostensiva, nós temos uma participação fundamental, tenho convicção disso, nessa posição no ranking que nós alcançamos. E esse índice, ele considera as mortes por questão de segurança, com intenção, de trânsito e violentas de causa desconhecida. O relatório da CLP descreve que Bagé ocupa a 1ª colocação em mortes por causas indeterminadas e apresenta também bom desempenho na questão da mortalidade de jovens por razões de segurança, 10ª melhor colocação no Brasil neste índice. Mas o relatório também faz um alerta, que o principal ponto de atenção é o indicador de mortes violentas intencionais. Posição 127 do ranking, ou seja, caiu 78 posições em relação ao relatório anterior.
Como que o comando entende esse alerta? A questão da pesquisa. A pesquisa trabalha ali com 5 indicadores dentro do pilar da segurança. Então, o primeiro que tu pontuaste ali, que é a questão das mortes por causa indeterminada. Isso, eu tenho certeza que reflete um trabalho sério de investigação da polícia, no sentido de pontuar os autores destes crimes violentos. Então, nós ocupamos aí uma posição que não merece qualquer ressalva. E essa investigação, evidentemente, realizada pelos órgãos com atribuição para tanto, ela também vem corroborada pelo trabalho da Brigada. Porque essas informações que chegam muitas vezes na questão macro da investigação, ela vem da troca de informações também. E muitas vezes é a brigada que chega, né, me corrija se estiver errado, naquele primeiro momento ali em que aconteceu um crime, que aconteceu um delito. É a brigada que chega, que colhe aquelas primeiras informações que muitas vezes são as mais relevantes, né, ou algumas das mais, para que se chegue ao resultado final, né? Perfeito. Inclusive, eu sempre digo, Bruna, assim, que eu tenho uma experiência, vamos dizer, ali do Poder Judiciário também. Quando nós trabalhávamos em processos judiciais, a gente sempre dá relevância para essa informação, porque ela é a mais próxima do tempo do fato. Quando tu não tens tempo para trabalhar, né, aquelas informações, elas se tornam mais fidedignas. Então, a Brigada tem um papel importantíssimo, além das ações ligadas à inteligência. Os outros indicadores que nós não tratamos aqui, mas que refletem também políticas públicas municipais de interesse, que são a questão de morte por transporte, morte hospitalares decorrente de acidentes também, porque tudo é um contexto, né? É importante nós colocarmos que segurança não se faz sozinha, se faz entre a integração entre os órgãos de segurança, mas entre os poderes públicos também, de Estado, né, e do município, e também com a comunidade. O indicador que foi apontado, vamos dizer assim, como sensível e que nos coloca este foco, que é a questão das mortes violentas intencionais, essas mortes estão, na maioria das vezes, ligadas ao tráfico de drogas. Então, a análise ela deve ser contextual. Mas eu trago boas notícias. Nós passamos de 2004 para 2025, e fizemos uma análise já num quadro comparativo para poder justamente trazer esses dados de 16 homicídios na cidade de Bagé neste período para 7 homicídios. Então nós temos um dado relevante que nos coloca já numa posição melhor para os anos subsequentes em relação a esse diagnóstico. Nós tivemos também, e é importante colocar, porque faz parte deste contexto da questão ligada ao tráfico de drogas, um aumento significativo na questão da apreensão de drogas. Se for ver em termos de quilos de droga apreendida, nós teríamos diminuído. A apreensão de 150 e poucos quilos para 60 e poucos quilos. Todavia, no passado, nós tivemos uma apreensão pontual que foi de 121 quilos de maconha. Então, no contexto geral, no trabalho das guarnições, nós tivemos um aumento de mais de 100% no número de quilo de droga apreendido. E também tivemos aumento no número de apreensão de armamentos, já neste período. E a gente está numa região, né, que é de fronteira, tem grande extensão territorial e cidades distantes uma da outra. Como é que é o trabalho da segurança pública numa região como a nossa? É um trabalho diferenciado. O nosso estado ele é rico na diversidade cultural e na diversidade geográfica. Então, hoje, por exemplo, se nós formos delimitar a questão do 6º Regimento, que compreende aqui 8 municípios na região, nós temos uma vasta extensão territorial, nós temos uma zona rural imensa. Só de quilômetros de estradas rurais são 12 mil quilômetros que nós temos para atender, não é pouca coisa. É como nós irmos daqui da ponta do Brasil, do sul ao norte, voltar 3 vezes, né? Então, realmente é uma extensão grande. E nós temos crimes característicos da região de fronteira, e que é importante falar, que é a entrada de droga, de armamento, tudo passa pela fronteira. Então, eu entendo que há necessidade de se olhar de maneira diferente para a fronteira. E além da entrada também se torna a saída uma opção, né, de cometer o crime e fazer a passagem para o país, né, a evasão que é mais rápida, o que eu acredito, né, na minha visão,
que deve demandar mais de vocês, né? Mais rapidez na resposta, em atender, em responder, em correr para atender, muitas vezes na zona rural, né? Um crime que aconteceu na zona rural, onde se torna mais fácil, assim, a fuga, né? Então, eu acredito que deve demandar mais também, né? Com certeza, é uma situação que nós conseguimos minimizar com políticas institucionais entre os países vizinhos. Essa integração também. Com as polícias, eu venho de uma experiência de Santana do Livramento, onde servi por vários anos, e há uma interação efetiva. Então, essa questão do perpassar a fronteira, nós criamos estratégias próprias aqui da nossa fronteira para minimizar esse tipo de dano, vamos dizer. Mas, Bruna, eu gostaria de reportar, porque me faltou falar a respeito da questão de um indicador que é de extrema importância, que é a questão da morte de jovens, né, que foi tratado também no ranking, e que nós atingimos uma boa posição. E isso se dá muito em razão das ações preventivas. Esse sim, eu acredito que seja um fator fundamental, porque hoje o tráfico está pronto para cooptar os jovens, para participação nos crimes ligados ao tráfico, porque o tráfico em si é um dos crimes que encadeia uma série, né, de crimes, de criminalidade violenta. Então, nós estamos muito bem inseridos na nossa sociedade aqui bageense e na região, porque nós temos conseguido expandir esse trabalho com os nossos projetos sociais. E entre eles eu destaco o ProERD, que já tem 27 anos no estado e 22 anos em Bagé, com mais de 23 mil jovens formados, e a Patrulha Escolar, que só neste primeiro semestre já conseguimos atingir mais de 300 visitações. E fora as palestras que são realizadas, nós trabalhamos em Bagé e nos municípios da região, pretendemos expandir este trabalho, mas tenho certeza que essa chegada do policial no jovem, na criança, no adolescente, ela tem um papel fundamental na perspectiva de vida desse jovem. E muitos temas que chegam aqui, né, no Câmara de Entrevista que a gente aborda, eu sempre falo, educar da base, né, falar sobre, conversar na escola, né, é um caminho fundamental para resolver muitos dos problemas que nós temos na nossa sociedade. E eu acredito que o tráfico, o crime, é algo que a questão, né, do tráfico de drogas acaba se tornando um caminho para muitos jovens que não veem outra perspectiva, porque às vezes o pai já estava inserido ali, o tio, a família já vem daquele histórico e ele não se vê com outro caminho, né? Acaba que ele cai ali. E a questão do ProERD, né, que a gente muitas vezes acompanha as formaturas, né, a gente vê que aquilo toca o jovem, ele se vê, não, eu tenho um outro caminho, né, e não é certo o que a minha família faz. Porque muito tempo inserido ali, às vezes ele acaba acreditando que tá tudo bem, né? Ele não vê como um problema. E então chega o ProERD, né? Ou de repente a patrulha escolar, alguém que vai conversar, vê o policial. E se torna, de repente, até uma opção de vida para ele, né? Se tornar policial se torna aquele caminho, às vezes. Ou entender que pode estudar e chegar em um outro lugar. Então acho que realmente é muito importante, né? É um trabalho que em seu nome, quero parabenizar esses policiais que a gente sabe que se dedicam tanto, né, que demandam do seu tempo, da sua rotina para estar junto aos jovens, para conversar, né, e ver os resultados. Porque quando a gente entrevista eles ali na formatura, ou quando conversa, ou quando vê às vezes os olhinhos brilhando, tu vê que muitos daqueles corações foram plantadas sementes, né, que vão surgir, que no futuro vão brotar e que vão dar um outro destino para esses jovens. E aí a gente vê o resultado aqui nos índices de segurança, a gente vê né, esses jovens estudando e saindo daquele ciclo vicioso, às vezes, que se torna o crime, que se torna o tráfico, que é o meio onde eles cresceram e que não parece que tem uma solução, mas aí surge uma luz no fim do túnel, né? Então, aqui em seu nome, parabenizo, né? Porque isso realmente é um trabalho muito bonito da gente ver, de acompanhar e que merece vida longa, e porque com certeza já trouxe e traz resultados, né? O policial, Bruno, ele se torna uma referência para aquele jovem. E é como tu disseste, assim, ó, é muito fácil às vezes nós julgarmos de fora, mas não nos colocarmos naquela situação. Lugar, né? Porque nós somos, enquanto seres humanos e sociáveis, né, nós somos fruto do meio. Então, assim, como tu disseste com muita inteligência, aquele jovem, aquela criança que viveu aquela realidade desde sempre,
E se o Estado não chega nela, se ele não tem uma outra possibilidade, uma outra perspectiva, qual é a opção que ele vai fazer para sobreviver? Vamos falar de algumas escolhas, né? Outras, realmente, tem outros vieses. Mas muitas vezes isso é uma questão do meio. Então, importantíssimo essa chegada, né, dos nossos policiais que são abnegados. Nós não trabalhamos com um grande efetivo pela carência de recursos humanos, pontualmente no PROERD, mas nós temos servidores tão abnegados que dispõem dos próprios meios, que após, né, o seu horário de serviço se dispõem a ir lá fazer essa ação dentro das escolas. E através do PROERD, Bruna, nós já tivemos muitas denúncias que chegaram para nós, através dos instrutores. Então, assim, não se trata apenas da base educacional, nós trabalhamos essencialmente com a prevenção e até a repressão ali, porque a criança, o jovem, ele ganha tanta confiança naquele policial. Se sente seguro em falar coisas que ele acaba trazendo uma situação que ia ficar escondida. E às vezes até coisas pequenas, né? A gente já ouviu falar de, meu pai parou de fumar, né? De fumar um cigarro, de beber, porque o filho chegou em casa e disse, pai, tu tá fazendo errado. Teve uma certa feita que meu pai bebia e dirigia. E aí eu entendi que era errado e eu falei pra ele, nunca mais o pai bebeu e dirigiu, entendeu? Inclusive então, eles fazem dinâmicas em conjunto em casa. Então são coisas muito, parecem pequenas, mas são as pequenas sementes que são plantadas que vão crescendo, germinando bons frutos, né? E aquela família às vezes se vê transformada por uma ação que parece simples, mas que pode mudar o rumo das coisas, né? Pode mudar, com certeza, mudar vidas. E há um tempo atrás, né, um dos principais crimes aqui da nossa região que preocupava muito, né, pela questão da zona rural, pela questão que somos uma região que vive basicamente da agropecuária, né, era o abigeato, né, o crime de abigeato. Tanto que foi criada uma delegacia de polícia civil especificamente para lidar com esse crime, entre outras ações que envolvem, né, todas as forças de segurança. Hoje, o que é o mais preocupante em Bagé região? Vamos falar um pouquinho de abigeato. Tá? Até porque nós fazemos um acompanhamento sistemático das nossas ações e resultados, mas já fechamos o semestre em questão de estatística de abigeato. E nós tivemos aqui nos 8 municípios da região um declínio na estatística deste tipo de crime em 4 municípios. Em 2 municípios nós tivemos uma estabilidade desse índice, e em 2 municípios, um acréscimo, mas assim, insignificante em termos estatísticos. Porque o programa RS Seguro, o qual nós pautamos também muito do nosso planejamento, das nossas ações, através dessas ferramentas tecnológicas que o Estado dispõe, para o mapeamento desses indicadores, ele trabalha com a questão do número de ocorrências de abigeato. E muitas vezes nós podemos ter um acréscimo no número de ocorrência de 8 para 9, como aconteceu no município aqui da região, mas em termos de animais nós tivemos um número inferior. Então eu diria que hoje nós temos índices estáveis em sentido geral e num sentido macro assim, estamos com indicadores positivos em termos de estatística, mas é óbvio que é uma pauta sempre atual, que sempre demanda a nossa atenção. Nós estamos trabalhando firmemente aí para tentarmos ampliar a nossa ação das patrulhas rurais e, o que é muito importante, tentando angariar recursos para que nós possamos empregar maior tecnologia nessas ações. Porque hoje nós não podemos falar na presença humana em cada ponto sensível de preocupação. Nós precisamos ter mais recursos tecnológicos também. Mas voltando à tua pergunta, eu diria que a nossa maior preocupação hoje seria manter os nossos índices e eu não gosto muito de falar em índice, parece uma coisa meio objetiva, meio fria, mas ele é o reflexo do trabalho que vem sendo realizado. E aumentar as nossas ações de prevenção, seja com essa chegada dos projetos sociais, seja nas nossas ações preventivas do policiamento ostensivo. Quero dizer aqui do excelente trabalho que o nosso policiamento faz, em termos gerais, no município de Bagé, na região, da nossa força tática, que diariamente faz o combate pontual aos crimes ligados ao tráfico de drogas. E temos tido apreensões diárias e prisões diárias, temos procurado divulgar para que a comunidade tenha conhecimento.
mas seria seguir na linha desse trabalho e ampliar as nossas ações. Para ficar cada vez mais positivos os índices. Mais positivo. E justamente esses dados positivos que nós falávamos vêm quando a senhora completa aí 1 ano de comando, né, aqui em Bagé. Como é que está sendo a sua experiência em funções de comando, de chefia e a importância, né, dessa sua nova função aqui numa cidade nova para ti enquanto trabalho? Perfeito, agradeço a pergunta, a possibilidade de colocar também essa perspectiva pessoal, funcional. Eu venho de uma carreira onde eu passei por várias funções, assim, de gestão administrativa, operacional, comandamento de esquadrão, uma fração menor, né, para quem não compreende ali a lógica das instituições militares. E passei, minha última experiência antes de chegar em Bagé foi no subcomando do 2º Regimento em Santana do Livramento. Então, realmente, Bagé é minha primeira experiência de comandamento. E é uma experiência absurdamente gratificante. Porque eu tive a oportunidade, Bruna, de conhecer, embora as nossas regiões tenham algumas questões bastante parecidas em termos geográficos, se a gente falar na campanha, na fronteira oeste, enfim, mas nós temos peculiaridades, que são de cada município, de cada comunidade. E aqui eu tive a oportunidade, então, de ter essa nova perspectiva deste espaço novo e ter uma troca muito comprometida com o trabalho. Isso, obviamente, facilita o comando, né, de qualquer pessoa. Mas é um presente, vamos dizer assim, eu digo que ganhei estar aqui. Completamos 1 ano e eu te confesso que passou muito rápido mesmo, e estamos conseguindo resultados, que eu acho que é mais importante. E o Rio Grande do Sul é um dos estados com a maior presença feminina, né, nas forças de segurança, tanto na Polícia Civil quanto na Brigada Militar. 20% do efetivo da Brigada Militar é feminino, que parece um índice baixo, mas que a gente sabe que, em termos do crescimento das mulheres no poder, né, e nos espaços de trabalho, já é considerável, né, alto. Ocupando um comando tradicionalmente liderado por homens, tu te sente orgulhosa por representar a força feminina? Sempre reporto essa questão, me sinto muito orgulhosa, e não é um orgulho pessoal, é um orgulho, como tu disseste, de representar as mulheres em situações onde nós podemos demonstrar o nosso potencial laboral também. E digo assim, nós temos hoje uma representatividade significativa do público feminino, institucionalmente falando, mas temos muito ainda que avançar. Claro que isso depende muitas vezes de escolhas pessoais, né? Porque nós não temos, felizmente, cotas para ingresso de mulheres, porque eu acho que a cota limita o ingresso da mulher, mas temos aí muitas mulheres cada vez mais se interessando pela área de segurança e sabendo que podem contribuir. Eu trabalho muito em participações, em eventos, palestras ou dinâmicas, enfim, com a questão da perspectiva da mulher na sociedade. E nós temos que entender, sim, que isso que tu disseste é uma verdade. Embora seja ainda um número, vamos dizer, em termos quantitativos, ainda reduzido frente ao público masculino, é um avanço, é um avanço. Nós temos mulheres avançando no mercado de trabalho, em situações que até então eram cargos, funções ocupadas exclusivamente por homens. Hoje eu represento as mulheres dentro da nossa região como sendo a primeira mulher comandante em toda a região aqui da fronteira oeste, da campanha, e isso me orgulha, por poder talvez também ser uma referência para aquelas mulheres que pretendem alcançar e saber que nós podemos chegar e ocupar esses espaços. E qual vai ser o foco do teu trabalho a partir de agora? O foco do meu trabalho é a entrega, é seguir entregando. A gente, quando conversa assim, intramuros, institucionalmente, diz assim, tempo de reserva, quanto falta para ir embora? Eu te confesso que não é uma preocupação ou algo que passe na minha cabeça. O que passa na minha cabeça é assim, enquanto eu puder estar dando frutos e entregando algo, tanto para a minha instituição, mas principalmente para as comunidades onde eu estou inserida, eu acredito que isso é o resultado assim, mais gratificante, e esse é o foco do meu trabalho. Então, é diagnóstico, é planejamento e a entrega de resultado. E nesse sentido, Bruna, queria aproveitar a oportunidade para
concitar a comunidade, e a comunidade, o público civil, o empresariado, o poder público. Nós temos uma excelente parceria, mas que se aproxime da nossa instituição, da maneira que puder e da forma como puder contribuir, seja com informações, seja com necessidades, né? Nós temos que entender as necessidades, as carências, para podermos entregar o nosso planejamento, fazer nosso planejamento e entregar o nosso efetivo, e seja com um aporte de recursos também, porque hoje nós trabalhamos com uma deficiência de recursos logísticos e também humanos, mas algumas eu tenho certeza que com o apoio da comunidade nós podemos enfrentar de uma maneira melhor. E como nós já falamos aqui ao longo da nossa conversa, mas vou reforçar, né, que além do combate a crimes, o policiamento ostensivo e a prevenção, né, que nós falávamos da questão do PROERD, da conversa com a comunidade, do trabalho de conscientização. Dia desse mesmo, estava na praça no domingo, tinha um trabalho sobre a questão da Patrulha Maria da Penha, né, do Agosto Lilás, do combate à violência da mulher. E qual é a importância, então, né, dessas ações na manutenção da segurança pública, na manutenção desses índices, né, que a gente sabe, como tu falou, os índices parecem algo tão frio, mas a gente sabe que é onde a gente vai vendo o resultado, né, das coisas acontecendo, onde a gente diz para a comunidade se sentir também mais segura, mas também sempre se manter alerta, mas a gente oferece uma certa segurança, né? A gente consegue dizer para as pessoas, a gente está vivendo em uma cidade melhor de se viver, porque está tendo um trabalho, estão acontecendo ações, né? Então, qual é a importância, assim, dessas ações, de estar junto à comunidade, para a gente reforçar bem isso, assim, para quem está nos assistindo, né? E para quem, às vezes, acha que o trabalho porque às vezes as pessoas podem pensar, né, que se limita ao tu ligar para o 190 e a patrulha chegar. E por trás, né, da chegada da patrulha até ali, ao crime que aconteceu, né, a ocorrência, tem um trabalho que vem sendo feito dia a dia, 24 horas por dia, porque a gente sabe que vocês não param, né? Tem uma troca de turnos constante ali, mas é um trabalho incansável, são 24 horas por dia, todos os dias, para que os índices cheguem, que sejam positivos, para que a comunidade possa dormir mais tranquila e acordar tranquila, em segurança também, né, para ir trabalhar, para cumprir suas atividades diárias. Então, acho que para a gente reforçar, né, a importância desse trabalho incansável que vem, né, lá da base e que precisa todos os dias ser reforçado, e que é incansável, né, porque às vezes vem um índice positivo, e aí eu acredito que dá um ânimo, né, ali pro pelotão, dá um ânimo pro trabalho, e aí daqui a pouco acontece um crime que choca a comunidade, e aí pensa, a gente vai ter que rever, refazer, qual o nosso papel nisso, né? Eu acredito que cada história que chega para vocês são famílias, são histórias de vida, né? Não tem essa coisa de, não abala mais. Eu acredito que é como um trabalho de médico, né? Que a gente diz, tá acostumado a perder, ninguém tá trabalhando para perder. Não. E assim como vocês, né? Tá trabalhando para ganhar sempre, né? Para salvar vidas, não para perder as vidas, né? Muito interessante essa tua perspectiva. Eu digo assim, o policial, ele não trabalha para perder. E ele não sai para trabalhar errado também, que é outra coisa importante de se dizer. Às vezes ocorre, como tu falaste, a necessidade de uma readequação, de um novo planejamento. Isso é da dinâmica da sociedade. Mas eu acho que o que tu traz aqui, é importante dizer, é a cifra que não aparece, que é a cifra decorrente do trabalho de prevenção. E, para mim, tenho a convicção, a prevenção é a base do trabalho da brigada. Então, quantos crimes nós evitamos que acontecesse com o trabalho preventivo? Com aquela blitz da Patrulha Maria da Penha, que às vezes parece algo sem relevância, quantas mulheres passaram por ali e tiveram informação que elas não tinham acesso? Ou puderam passar para uma mulher que elas conhecem, que é vítima de violência, o acesso àquela informação de como essa mulher pode proceder para romper aquele ciclo de violência. Quantos jovens nós conseguimos atingir com o PROERD, com a patrulha escolar, que faz um trabalho de excelência aqui, são veteranos da brigada, que tem um entrosamento, eu diria assim, perfeito com esses jovens. E tivemos que fazer, nesse sentido, uma readequação mesmo, porque hoje o que a gente vê dentro das escolas não é o que a gente via 20 anos atrás. As necessidades são outras. Um outro momento, né? As crianças têm muito acesso à informação muito mais rápido do que antes, né? E aí tu imagina que esse policial, ele precisa
se atualizar no tempo. E eles conseguem. Hoje mesmo, o nosso carro-chefe de palestras da escolar é a questão do bullying, que há tempos atrás nós não víamos com tanta incidência dentro das escolas. Mas assim, Bruno, o que eu quero te dizer, eu acho que tudo isso que tu falou se resume numa palavra: prevenção. E é importante que a comunidade entenda que esta cifra positiva, a gente vê, por redução de números de criminalidade, nas ações preventivas não aparece, mas eu tenho certeza que são muito mais altas. Se nós pudéssemos mensurar os crimes que deixaram de acontecer por uma intervenção prévia dos órgãos de segurança, nós teríamos uma estatística absurda. Então, muito importante estar próximo da comunidade, conhecer ela, entender o que ela precisa e tentar fazer essa entrega em resultado com índices aceitáveis, como nós temos conseguido fazer em Bagé. E quero ressaltar aqui, importante, como um último ponto ali dos nossos segmentos que não foi falado, o trabalho da Patrulha Maria da Penha, que hoje faz um acompanhamento de mais ou menos 150 mulheres que têm as medidas protetivas, né, deferidas pelo Judiciário, que também sabemos que não é a totalidade dos casos que nós estamos acompanhando. Mas é significativo, é um trabalho importantíssimo e é uma temática que nós temos que enfrentar, porque infelizmente muito atual e crescente em níveis mundiais, né? Uma epidemia, né? Já se falou em epidemia, né? É verdade. E a gente também já ressaltou aqui, mas para encerrar vou te pedir para reforçar, né, a importância das ações conjuntas, né? Polícia Civil, também a Guarda Civil Municipal, né? Em muitas ações, esse trabalho que é o resultado do todo que a gente vê, né? Mas que a gente sabe que é o trabalho formiguinha que a gente chama, né? Cada um fazendo um pouquinho todos os dias, como a gente já colocou aqui de várias maneiras, e fazendo esse trabalho, como tu já colocou inúmeras vezes aqui, em conjunto, que é o que dá o resultado final, né? Que é quando chega lá no julgamento de alguém que cometeu um crime, né? E aquele trabalho que chegou lá, né? Para o juiz, que chegou lá, que os advogados, que a promotoria, enfim, está fazendo, vender todo o resultado que começou lá no dia que aquele crime aconteceu e que aí teve a participação de vários órgãos de segurança e que a informação de cada um foi ajudando a montar o quebra-cabeça, né? Com certeza. O crime é um fato social. Ele não vai deixar de existir. A nossa obrigação, enquanto órgãos de segurança, é manter essa estabilidade e essa redução de indicadores de criminalidade. Mas segurança pública não se faz sozinho. Então, se nós não tratarmos a segurança como uma questão macro, onde nós temos que trabalhar os órgãos voltados para o combate à criminalidade, que são os órgãos de segurança, com o poder público e com a comunidade, com o Ministério Público e Judiciário, nós não vamos ter resultados efetivos. Então, nós temos que olhar a segurança pública como uma rede. E aí a gente fala muito em rede quando trata da violência contra a mulher. Vamos romper o ciclo de violência. A rede precisa funcionar. E quando a gente fala do ciclo macro da violência, para romper este ciclo ou minimizar esses danos, tem que ter uma rede. Essa rede começa onde? No trabalho lá, da Brigada Militar, no momento da ocorrência. Vamos voltar ainda, ações preventivas. Trabalho no momento do atendimento da ocorrência. Da entrega, da melhor entrega possível ao órgão com atribuição investigativa. Que esse órgão consiga também fazer, como faz com excelência a Polícia Civil em Bagé, um trabalho de investigação, tanto é que nós zeramos, né, os índices aí de causas indeterminadas de mortalidade no município, e que chegue no Ministério Público também de uma maneira robusta, para que o promotor tenha condições de ofertar essa denúncia e garantir o sancionamento deste indivíduo, que ele seja retirado da sociedade, dentro do que o sistema prevê, né, para que nós possamos trazer mais segurança. E participamos agora, Bruna, há pouco, foi uma iniciativa aqui do Ministério Público Local, através da doutora Ângela, e fizemos questão de participar em peso com a nossa tropa do projeto do Ministério Público, que se chama Fundadas Razões. E entra justamente nessa questão da dinâmica que tu falaste agora. O papel do Ministério Público, o papel de cada órgão de segurança, como é que nós podemos melhorar e contribuir para que nós tenhamos esses resultados.
Perfeito, então encerramos aqui, né, o Câmara Entrevista. Mais uma vez lhe agradeço, né, por ter achado esse tempo aí para a gente conversar e para a gente informar as pessoas e falar sobre a importância desse trabalho e reforçar a importância da participação da comunidade, né, nesse trabalho, da comunidade colaborar sempre, porque ninguém faz nada sozinho, né, e a gente sabe que os órgãos de segurança, a Brigada Militar, que todos eles precisam que a comunidade ajude, né, precisam que colabore, seja fazendo a denúncia anônima, seja conversando na sua comunidade, falando da importância, né, da prevenção, de falar, né, de não cometer crime, de dizer para o vizinho, não, dirigir, beber e dirigir não é legal, né, tirar alguém do caminho das drogas, enfim, né, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue chegar num resultado melhor, né, então que a comunidade sempre esteja atenta e seja solícita quando precisar, né? Quando a brigada fizer esse chamado, ou até quando não precisar fazer, mas né, fazer aquela ligação anônima. A gente sabe que antigamente tinha a questão de que ninguém se mete na vida de ninguém, a questão até da violência contra a mulher, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, aquele ditado antigo que a gente sabe que já caiu por terra, porque não é assim que funciona. Então, quando ouvir, quando né, entender que alguém está precisando de ajuda, que não se negue essa ajuda, porque a gente sabe que dá para fazer essa denúncia de forma anônima, às vezes sem se expor, sem se colocar em risco também, né? E assim todo mundo vai se ajudando para que cada vez sejamos uma cidade ainda mais segura de se viver, né? E com mais tranquilidade, porque eu acho que todo mundo vive melhor, né? Numa cidade assim. A gente acaba, também recebemos o selo de como cidade turística, o que é muito importante, a questão da segurança também. As pessoas viajam para onde vão se sentir seguras. Exatamente. Elas não vão viajar para um lugar onde elas tenham mais chance de perder a vida, de perder os pertences, né, de sofrer um acidente, enfim. Então as pessoas procuram a segurança também. E isso traz benefícios para todo mundo, né? Enquanto cidade, todo mundo sai ganhando. A gente ganha um espaço importante no mapa, a gente ganha um espaço importante em se tornar um roteiro para as pessoas virem para cá, que a gente sabe que tem tantas coisas legais aqui ainda a serem exploradas e que já são em termos de turismo. Então, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Desejar que a gente siga tendo aí bons resultados, o que é importante para todo mundo, né? Onde a gente tem pessoas trabalhando felizes e seguras, a gente tem um resultado melhor e efetivo aí para todo mundo. Então, em seu nome, parabenizo, né, todo efetivo aí da Brigada Militar e esse importante trabalho que fazem também, né, e essa importante parceria que a gente tem também, enquanto órgão de comunicação, né, de sempre que precisa, poder contar, né, para manter as pessoas informadas que faz parte do processo e é importante também, que a comunidade sempre saiba o que está acontecendo e como eles podem ajudar a gente ter um resultado melhor para todo mundo. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, por esse um ano aí já de tantos resultados positivos e a todos, né, que fazem uns há mais tempo, outros há menos, esse trabalho tão importante na Brigada Militar, que a gente sabe que é fundamental para uma cidade mais tranquila, mais feliz para se viver também. Eu recebo este agradecimento em nome do meu efetivo, porque assim como não se faz segurança pública sozinho, ninguém comanda sozinho. Se nós temos esses resultados é porque temos um efetivo totalmente comprometido com a segurança pública da região. Agradeço à TV Câmara essa possibilidade e quero dizer do papel fundamental que vocês têm enquanto mídia, enquanto essa parte jornalística, porque essa é uma ferramenta que nos aproxima também da nossa comunidade. Agradecer o trabalho que foi feito no trabalho da questão da trajetória, do documentário. Do documentário, que nós tivemos a possibilidade agora de acompanhar já nas redes sociais. Convido a todos que não viram, a ver o documentário ali da nossa instalação, desde Lavras até Bagé. Interessante nós materializarmos essa história e vocês sempre parceiros presentes aí no nosso trabalho. Muito obrigada, Bruno. Nós que agradecemos. Então encerramos aqui, né, mais um Câmara Entrevista. Continue aí acompanhando a nossa programação, onde dentro dela também está passando aí o nosso documentário, né, Trajetórias e Raízes, conta a história do 6º RPMON, né, a gente conseguiu documentar aí através do trabalho da equipe da TV Câmara, né, muito bem aí, comandado também pela nossa colega Fernanda, né, o Adriano também participou com imagens, toda a equipe de alguma maneira aí que participou para a gente retratar essa importante história aí do 6º RPMON e tá vinculando aí na nossa programação, né, onde você pode ter acesso aí, ficar sabendo um pouco mais. E segue acompanhando então a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais!